Tá gravando. Tá ok. Bom dia a todos. Gente, estamos começando, né, a sessão de hoje pela manhã, né, do nosso evento virtual de teoria de campos. Temos a satisfação de ter o professor, né, a grande satisfação de ter o professor José Abdala Leal Neto, né, professor do CBPF, titular. O professor Elael, ele foi estudante, né, da PUC do Rio, fez graduação e mestrado lá na PUC. Depois ele fez né, na verdade, o mestrado ele fez no ICTP, depois um doutorado também, o PhD dele é no ICTP em Trieste, né, um centro importante, onde ele foi aluno, né, do professor Abdo Salam, e orientação também do Strafdi, né, tudo pessoas de renome, né, da supersimetria e também da física como um todo. O professor Elael também tem interesse, né, na área de ensino de física, né, mas sua ênfase, né, de um modo geral, em teoria de partículas e campos, né, com foco mais em teoria de Yang-Mills, né, teoria das relações fundamentais, supersimetria e supergravidade, extensões não maxwellianas do eletromagnetismo. Ele também lidera o grupo, né, de física teórica de José Leite Lopes, no CBPF também. Tem um grupo também no qual ele coordena, em Petrópolis, né, ele é cofundador deste grupo, e trabalha ativamente, né, em várias outras frentes, como, por exemplo, pré-universitário, ciência da cidadania, né, e também no núcleo de professor de Física, Matemática, Filosofia, de Ciência, Cultura e Cidadania. Então, é isso. O professor fique à vontade, tem 40 minutos, né? Isso, 40 minutos, tá certo. Acho que é 40 minutos. Professor, fique à vontade. Obrigado. Aos demais eu digo o seguinte, que mantenham os microfones desligados, as câmeras também. As perguntas só façam, por favor, no final. Podem fazendo também pelo chat, né? E no final eu coleto todas, vou fazendo. Se houver tempo, eu faço todas as perguntas, se não, eu faço as mais importantes, que eu julgar mais importantes, devido ao tempo, né? Então é isso, professor. Tá certo, Francisco, muito obrigado. Bom, obrigado, Francisco, por estar coordenando a sessão. Obrigado a todos os colegas da organização e parabéns, sobretudo parabéns, congratulações por esse esforço de reunir a nossa grande tribo Brasil afora, né, num momento em que a gente sente assim uma certa dispersão por conta da não presença, mas esse evento ele é um evento agregador e eu acredito que nós tenhamos muitos estudantes, pessoas entrando na área, interessadas de trabalhar nessa área de campos e partículas, então todos sejam muito bem-vindos, os novos e os já veteranos. Eu vou pedir ao Francisco Brito a gentileza de quando der 30 minutos que eu estiver falando, me dá um toque para eu acertar os 10 minutos finais da fala e a gente não perder tempo para o debate. Bom, eu coloquei um título, assim, meio provocativo, né? Supersimetria, fato ou fake? Porque a supersimetria, ela, apesar de já ter, assim, ativamente, né, vivido os seus 47 anos, na verdade, ela se iniciou em 71, nós vamos ver agora, vai fazer 50 anos no ano que vem, mas muitas vezes se associa a supersimetria apenas à física de partículas e, sobretudo, aos experimentos do LHC. Não apareceu um neutralino, não apareceu um quark escalar, ou não apareceu um lepto escalar, então a supersimetria ela é fake. Então eu queria limpar um pouco isso, sobretudo porque há estudantes. Os colegas veteranos leem os papers, acompanham, pelo menos assim, em geral, a área, mas os estudantes às vezes ficam meio indecisos do que é realmente a supersimetria. Supersimetria é matemática, supersimetria é física, supersimetria é simplesmente uma simetria que se busca e que não vai se achar. Então, eu queria colocar isso nos devidos lugares e eu acho que é importante a gente
contextualizar a área ao longo do tempo para a gente sentir como é que a área foi ganhando substância e onde é que ela chega hoje. Então, tudo começa com uma supersimetria em um nível mais fundamental, tentando ver a supersimetria na escala das partículas fundamentais, no mundo das interações fundamentais. Há também a busca da supersimetria em níveis menos fundamentais, na escala atômica e na escala nuclear. Vamos falar sobre isso. Mais recentemente, também a supersimetria, eu acho que inclusive vai ter o seminário do Marco Aurélio Catatini-Knaip, né, de Santa Catarina, que vai falar sobre BPS, vai falar sobre monopolos. Então, a supersimetria, ela pode se materializar através de configurações topológicas. Mais recentemente, a supersimetria vem aparecendo em fenômenos emergentes, em física da matéria condensada. Nós aí estamos falando de material real, e mais recentemente, há cerca de um ano atrás, a supersimetria entrou na era do laser. Então, nós temos hoje já consagrado um dispositivo supersimétrico de laser de alta potência, que é um trabalho original e pioneiro que vem sendo feito na Universidade da Flórida. Nós vamos falar sobre isso no final. Então, os objetivos aqui da discussão, só para ficar claro como é que nós vamos caminhar, não vou ficar colocando fórmula, não vou ensinar ninguém a mexer com supercampo e superespaço, porque não se pode pensar nisso em 40 minutos. É mais uma conscientização da área para dar cultura, sobretudo, aos estudantes que estão iniciando, não fazendo também recrutamento, não estou aqui para fazer recrutamento, mas assim, é para ser honesto do que é a área. Então, localizar os mais jovens, né? Simplesmente esses iniciantes precisam saber o que é essa área. Eu acho que é importante observar o contexto em que surge, que quando uma nova teoria surge, as teorias supersimétricas surgem, elas surgem em que momento? Quais eram as questões da época? Ou a supersimetria caiu de paraquedas ortogonal ao que estava acontecendo? Então é importante, para dar substância a uma área, saber como ela nasceu, por que ela nasceu naquele dado período de tempo. Eu vou dividir um pouco em fases também, e os tópicos importantes em cada fase, porque isso localiza melhor a pessoa. Vamos falar das extensões, além da física de partículas, e vamos perguntar, e se a supersimetria não for revelada no LHC? É o fim do mundo? É o fim da supersimetria? Se ela não aparecer no LHC? Pergunta, né? Eu localizei aqui as fases, assim, é uma visão minha, né? Pode não concordar com a de outras pessoas, mas eu chamo de uma fase histórica, que é a fase que vai de 71 a 94. 94 tem um grande desdobramento, que é a visão de Seiberg-Witten. Então, a gente pode falar de uma supersimetria da era Seiberg-Witten a partir de 94. E aí, isso aí caminha fortemente até o primeiro run do LHC, que termina em 2012 com a descoberta do Higgs, que é um momento importante para a supersimetria também. O Higgs não é previsto pela supersimetria, mas a descoberta do Higgs com a massa que foi descoberta no LHC, ela vem de encontro a previsões da supersimetria. Depois o Run 2, né, aí teve o período de upgrade do LHC, o LHC retomou em 2015 a 2018, e aí o que aconteceu com o espaço de parâmetros das teorias supersimétricas, e agora nós estamos esperando abril de 2021. Então, a partir do ano que vem, se espera que o LHC entre no seu Run 3, e vamos ter aí, esperar resultados também, expectativas grandes ainda para a supersimetria. Mas, enquanto isso não vem, vamos falar da supersimetria em uma versão material. Material, quando eu digo, falar também da supersimetria fora da área, né, vamos dizer, da área da física de partículas. A supersimetria, ela chega, nós vamos falar já, mas num período que estão acontecendo muitas coisas. A área da física de partículas e a física de interações fundamentais, ela está vindo de um processo assim, bastante belicoso no final dos anos 60, porque havia uma disputa muito grande entre a teoria da matriz S, o bootstrap, e a teoria quântica de campos. A teoria quântica de campos estava um pouco isolada, um pouco minimizada, por conta da ideia de que seria impossível descrever com a metodologia perturbativa das teorias quânticas de campo a física de interações fortes. Era a ideia. Então, desenvolveu-se muito a teoria da matriz S, mas, claro, houve aquelas pessoas que ficaram na área. Por exemplo, Weinberg, Salam, Glashow e muitos outros, Kibble, Higgs, eles se mantiveram fiéis à área.
Mas a teoria da matriz S ela foi ganhando muito espaço, até que, em 1967, 68 e 69, os experimentos do Deep Neelasse, Scattering e Nuzlach revelam o fenômeno da liberdade assintótica, os quarks previstos são descobertos, e aí a teoria quântica de campos reconquista o espaço que a teoria da matriz S não pôde conquistar com a descrição da liberdade assintótica. Uma intensa atividade em torno da simetria conforme, eu vou me fixar nisso, porque nós vamos ver que os grandes nomes que fundam a supersimetria no Ocidente, eles estavam todos vindo da área da teoria conforme, da simetria conforme. Depois, a supersimetria ela chega também no Ocidente, basicamente em 73, 74, quando acontece a Revolução de Novembro, né, no SLAC, e o charme é descoberto. Isso potencializa muito o papel das simetrias na física, sobretudo na física de partículas e de interações fundamentais. E aí a supersimetria, ela é oportunista nesse momento em que ela pega uma alta, a crista da onda das simetrias, por causa da revolução do charme. Bom, nesse momento estão acontecendo coisas interessantíssimas, como a renormalização das teorias de Yang-Mills, e o modelo padrão se consolida, com todas as suas limitações, que é por onde a supersimetria pode encontrar atalhos, né? Pode encontrar, vamos dizer assim, vias de infiltração para melhorar o modelo padrão. Então, esse é o contexto em que a área se encontra. Aqui eu vou colocando supersimetria fora da caixinha, porque muitas vezes o senso comum é pensar supersimetria e partículas, partículas supersimétricas, parceiros. Vamos falar antes, já que a supersimetria é uma questão em debate, e ainda não tem uma validação na sua escala mais fundamental, que é a escala das partículas e das interações fundamentais, vamos mostrar outras áreas já antigas, onde a supersimetria vinha atuando com sucesso. Por exemplo, na física atômica e na física nuclear, eu me lembro que eu ainda estava começando meu doutorado, praticamente lá em Trieste, o professor Franco Iachello, que é um napolitano que trabalhava em Yale, foi convidado pelo Salam para passar um período no ICTP. E ele trouxe trabalhos interessantíssimos. Por exemplo, as supersimetrias dinâmicas na física de núcleos. Esse é o Physical Review Letters, muito interessante. É um artigo muito bom para quem está querendo estudar teoria de grupos e grupos dinâmicos. Então, supersimetrias dinâmicas nos núcleos. Depois o Iachello, em 85, publica esse Física D, que é supersimetria na física nuclear, no espectro de núcleos espelho. Então, tem uma aplicação muito interessante, palpável, da supersimetria na física nuclear, apesar disso não ser popularizado. Depois o professor Nambu, também, quando ele ganhou a medalha Dirac, a primeira medalha Dirac que foi instituída em Trieste pelo professor Salam, o professor Nambu passou um período em Trieste. Ele apresentou uns seminários interessantíssimos. Nessa época eu já era postdoc, mas assim, pude ver que ele, que era um nome tradicional, né, da física de partículas, ele entrou na área da supersimetria, porque ele vinha trabalhando desde a década de 60, foi o Nambu que trouxe praticamente o mecanismo de Higgs, né? O mecanismo BCS da física de supercondutores para a física de partículas. E ele trabalha, então, a relação entre supersimetria e supercondutividade, tanto nesse Física D15, quanto nesses proceedings aqui da Universidade de Chicago, que é onde ele trabalhava. Então, o Nambu, o professor Yoshiro Nambu, ele mostra uma conexão importante da supersimetria com fenômenos supercondutores. Depois, dentro de um aspecto mais de solubilidade, nós temos esse trabalho, esse Physics Reports do Cooper, Carey e Suhatme, é muito interessante. Ele fala supersimetria na mecânica quântica. E esse livro do Juncker, sobre métodos supersimétricos em física estatística e em física quântica. Então, a supersimetria também oferece métodos de resolução analítica de vários potenciais complicados dentro da mecânica quântica. Ainda fora da caixinha, quando eu digo caixinha, caixinha é a física, é a nossa área, é a nossa tribo, teoria de campos e partículas. Fora da caixinha, redes óticas planares, esse Physical Review Letters de 2010 simula o modelo padrão da supersimetria. A supersimetria ela começa com um modelo de Vesumino, em 1974. Ele leva esse modelo de Vesumino para redes óticas. É um trabalho muito interessante da relação entre supersimetria e ótica. Sistemas não lineares,
tem esse artigo aqui publicado no Physical Review que mostra a importância também, a relação entre supersimetria e não linearidade para resolver problemas complicados. Então, métodos supersimétricos. Da mesma forma que nós temos métodos de teoria de grupos para resolver vários problemas em física, sobretudo em mecânica quântica, métodos também de supersimetria. Afinal de contas, a supersimetria ela entra no âmbito da teoria dos supergrupos, dos grupos graduados. Agora, vamos voltar para a nossa caixinha. Nossa caixinha é física de partículas e interações fundamentais. Então, por que é que nós insistimos ainda na relação entre supersimetria e física de partículas na escala do TeV, que é a escala do LHC? Esse é um desejo, é uma vontade. Vamos trazer a supersimetria o mais baixo possível na escala de energias. TeV. É possível organizar um modelo que faça esse trabalho? É possível trazer a supersimetria para a região muito próxima dos nossos aceleradores disponíveis? Então, a resposta é sim, e existem razões físicas, né, que sustentam esse projeto. Um é a estabilidade do vácuo eletrofraco. Porque, vamos dizer, no fundo, porque que o modelo padrão, ele quebra a simetria, o Higgs, né, quebra a simetria SO2, o 1 em 246 GeV e nos delega, né, uma simetria SO3 de cor e a simetria U1 eletromagnética. Então, o quanto o vácuo de Higgs é estável? A supersimetria tem alguma ingestão sobre isso ou não? E depois, uma expectativa, que é a sigla LSP, ela aparece muito na literatura, é Lightest Supersymmetric Particle, seria a partícula supersimétrica mais leve. Ela é a candidata, vamos dizer, por excelência, à matéria escura fria. Então, a supersimetria, ela entra nesse espacinho do modelo padrão, como nós vamos ver lá na frente, que é a busca da matéria escura que o modelo padrão não atende. Bom, aqui existe uma engenharia, eu não vou falar sobre isso, mas eu estou só citando. O modelo vigente, que nos coloca a supersimetria em contato com a física de partículas na escala do TeV, é esse modelo aqui, que eu estou colocando aqui nessa linha, que é o MSSM, que é o Minimal Supersymmetric Standard Model, quer dizer, o modelo padrão com supersimetria mínima. A sigla é MSSM. E ele aparece em diferentes versões. A chamada Minimal Sugra, Gauge Mediated Standard Model, Anomaly Mediated Standard Model e o Phenomenological Minimal Supersymmetric Standard Model. São diferentes modelos, com diferentes números de parâmetros, tem uma grande engenharia aí. Essa, vamos dizer assim, não é a engenharia da qual nós vamos falar no final da engenharia supersimétrica, mas tem uma engenharia de modelos aí, com muitos parâmetros a serem fitados, e o LHC vem cada vez mais reduzindo o espaço de parâmetros, quer dizer, colocando cada vez mais a supersimetria contra a parede, sobretudo no que diz respeito às partículas supersimétricas que têm interação forte, porque o LHC é uma máquina de prótons, então ele atua muito fortemente no setor de quarks. Agora, sobre o setor que a gente chama de WIMPs, né, Weakly Interacting Massive Particles, que também é um setor importante desse MSSM, a gente ainda tem um espaço de parâmetros mais livre. Então, a supersimetria está menos contra a parede no que diz respeito ao setor eletrofraco do que no setor forte. O setor forte ele é mais cruel com a supersimetria no LHC. Então, é uma questão importante. Nós estamos falando de um modelo, não estamos falando de uma teoria. Nós estamos falando de um modelo, e um modelo pode não estar bom, ele pode ser vigente por muitos anos, ele apenas ser a porta de entrada para algo mais fundamental. Aqui também, eu gosto de citar esse artigo, publicado no JRAP em 2013, porque é um modelo que sustenta muito essa ideia de se trazer a SUSY para a escala do TeV, que é justamente investigar o bóson de Higgs perto da criticalidade, perto da transição de fase eletrofraca, que é uma transição muito lenta, né? Quer dizer, da transição de fase eletrofraca, ela leva um tempo grande para acontecer, ela não é imediata. Então, o bóson de Higgs ele vai
finalmente se materializar em 246 GeVs como energia, como valor esperado no vácuo, durante um tempo longo, e ao longo desse tempo os campos magnéticos variam de 10 a 19 Tesla e caem para 10 a 13 Tesla. Então, é um período que dá muitas informações sobre a transição de fase eletrofraca, e a supersimetria ela é importante nesse sentido, porque esse trabalho mostra, né, para quem já conhece o grupo de renormalização e conhece o conceito de potencial efetivo, que é o potencial de interação levando em conta as correções quânticas, mostram que, sem supersimetria, o vácuo eletrofraco é instável. Então, se nós temos hoje uma estabilização do vácuo eletrofraco na escala dos 246 GeVs, tem uma, vamos dizer assim, tem uma impressão digital da supersimetria na estabilização do vácuo eletrofraco. Então, isso é um ponto de apoio, né, é uma das motivações usadas. Então, estamos sempre na caixinha agora da nossa área, da física fundamental. Vamos passar um tempo sobre isso. Então, a supersimetria surge em 71. Eu gosto de colocar essa referência porque a física ocidental ela ignora um pouco essa referência e começa a marcar o início da supersimetria com Vesumino, Salan e Strassidi em 74. Eu acho que a gente tem que voltar na ex-União Soviética, né, e vale aquele teorema do professor Storá, tem sempre um russo que fez as coisas na frente da gente. Então, esse teorema parece inviolável. Então, quando a gente diz que a supersimetria começou com Vesumino, essa é a versão ocidental. Na ex-União Soviética, esse artigo da JETP Letras, do Goffman e do Lichtman, ele já traz a supersimetria como uma extensão da álgebra de Poincare. E Volkov e Akulov, também na ex-União Soviética, eles tentam ver se o seu neutrino, que é uma partícula de spin meio, na época considerada de massa zero, quer dizer, o neutrino vamos dizer assim, só se certifica a massa do neutrino a partir de 98. Então, na década de 70, o neutrino era uma partícula perfeitamente sem massa, e da mesma forma que existem bósons de Goldstone sem massa, e a falta de massa é assegurada pela quebra espontânea de uma simetria, a pergunta é, será que o neutrino é uma entidade, vamos dizer assim, é um avatar de Goldstone? Seria uma espécie de um avatar de alguma simetria fermiônica que está sendo quebrado espontaneamente? Então, são dois artigos que eu acho que estão na base de sustentação do pensamento de como a supersimetria chega. Agora, no mundo ocidental, ela chega nesses dois nuclear physics, o do Zumino e do Vess e do Zumino, e o do Salan e do Strassidi, que falava de supergauge transformations. Supergauge transformations nada mais eram do que as transformações de supersimetria. Extensão do grupo de Poincare. Por quê? Vamos ver por que isso é uma questão importante. Bom, de novo, Salan e Strassidi fazem o trabalho das representações unitárias, então eles fazem toda uma teoria de grupos para a supersimetria nesse nuclear physics, e aí o Hague, o Opushansky, Sonius vão estudar a importância da supersimetria na física, na matriz S, que era uma questão importante. Afinal de contas, a matriz S é o que revela, coleta, né, todos os processos físicos de uma teoria. Então, eles tentam ver como a matriz S ela pode ser, quer dizer, quais são os vínculos sobre a matriz S a partir da supersimetria. Então, eu queria chamar a atenção aqui o seguinte, os nomes importantes, para a gente ver que as coisas não são casuais. Olha os nomes importantes da supersimetria no Ocidente. Vesumino, Salan, Strassidi. Deixa eu passar alguns slides aqui, só para mostrar, depois eu vou voltar, que é justamente Salan e Strassidi, em 69, estão trabalhando com a simetria conforme. Salan com Mach, simetria conforme. Vess, os dois trabalhos do Vess, antes da supersimetria, são em simetria conforme. E os trabalhos do Zumino, também ligados à simetria conforme, simetria de escala. Então, vamos ver o seguinte, a supersimetria chega no Ocidente pelas mãos, ou melhor, pelas cabeças de pessoas que estavam mergulhadas na descrição, na compreensão do papel da simetria conforme. Então, não é que a supersimetria veio do nada, ela tem uma origem, né? Vamos dizer assim, é uma transição contínua da simetria conforme para a supersimetria. Vamos voltar aqui. E isso por que também? Deixa eu voltar lá atrás. Porque nós estamos vivendo ainda o impacto
do Deep Enlarge Scattering, do SLAC, que mostra que a altas energias, esse espalhamento inelástico de elétrons ou neutrinos por prótons e nêutrons, eles evidenciam a presença de uma simetria de escala, que é a simetria conforme. Então, a simetria conforme ela está em alta. E as pessoas que estão estudando ela, Salan, Strassi, Zumino, eles entram na supersimetria por conta da simetria conforme. Então, a simetria conforme ela é praticamente assim, a condição de contorno, né, é a condição em tempo zero para a supersimetria no Ocidente. Bom, e aí, ao longo de 74, né, que é quando, vamos dizer assim, a área parte... Na verdade, os trabalhos são de 73, mas foram publicados só em 74. E, então, a partir daí, o que se faz? Bom, o que se faz é, vamos então começar a compreender o papel da supersimetria nas teorias de campo vigentes. Teorias de campo de matéria, acoplamento de Yukawa, teoria lambda-Φ4, vamos jogar a supersimetria no setor de matéria. Vamos agora compatibilizar supersimetria com as simetrias de Gauge. Simetria de Gauge abeliana, QED, e as teorias de Yang-Mills. Nós estamos em 74, as teorias de Yang-Mills já se mostraram renormalizáveis, como nós vamos ver daqui a pouco, e já foram amplamente usadas, inclusive a QCD já existe. A liberdade assintótica da QCD já foi provada em 73. Então, em 74, quer dizer, as teorias de Yang-Mills elas já estão consolidadas o suficiente para agora se encontrarem com a supersimetria. E também a física dos modelos sigma não lineares. E aí a matemática entra em ação. Os modelos sigma não lineares supersimétricos revelam geometrias complexas do tipo Hyperkähler que não eram ainda classificadas pela matemática, certas variedades, né, complexas. Bom, aí vai se estudar o papel da supersimetria no comportamento ultravioleta, no aspecto da renormalização, e são formuladas novas técnicas perturbativas. Se institui todo um supercálculo de Feynman, o que se chama técnicas de supergráficos, para calcular gráficos de Feynman, agora não mais no espaço convencional, né, no espaço-tempo ou no espaço dos momenta, mas no superespaço. Depois, a década de 70 fica povoada por isso, é a década muito incandescente nesse sentido. Depois de 80 a 83, um período muito importante, que realiza um sonho do professor Dirac, que sempre dizia, que tem uma frase dele, que é, eventualmente, uma teoria de campo finita deveria ser descoberta para todos os processos. Quer dizer, o professor Dirac, ele morreu em 84 e pautou toda a sua existência buscando compreender o que seria uma teoria quântica de campos sem absolutamente necessidade de renormalizar, sem infinitos. E em 80 a 83 surge, dentro das teorias de Super Yang-Mills n igual a 4 e Super Yang-Mills n igual a 2, os primeiros exemplos explícitos, não fenomenológicos, porém explícitos, de teorias de campo com função beta nula, ou seja, não tem função, as constantes de acoplamento não se renormalizam, todos os infinitos se cancelam e nós temos exemplos de teorias quânticas de campo finitas no ultravioleta. Então, é o primeiro momento em que a supersimetria... Esse trabalho tem um impacto grande entre 80 e 83. Por que 83? O que vai acontecer em 84 que vai marcar uma nova era, né? Então, era um trabalho... Assim, Dirac sempre advogou que uma verdadeira teoria quântica de campos, mais fundamental possível, deveria ser finita. Apesar de que nós nos acostumamos, né, com os infinitos, renormalizamos, calculamos função beta justamente a partir das renormalizações, running coupling constant. Então, a gente tem assim, uma certa habilidade de mexer e uma certa familiarização com os infinitos, que é até estranho a gente se posicionar agora, de fazer cálculos fenomenológicos em uma teoria finita. Bom, aí toda simetria ela é boa na medida em que ela se torna realística. Supersimetria não é uma simetria do nosso mundo. Então, é preciso saber quais são os mecanismos de implementação. Ela não é uma simetria exata. Né, vamos dizer, pelo menos na física de partículas. A gente tem exemplos de mecânica quântica com supersimetria exata, mas não na física de partículas. Então, é preciso estudar ou a quebra espontânea, ou as chamadas quebras explícitas soft, que foram classificadas em 1983, num trabalho fenomenal do Girardello e Grissaro,
trabalho importante para classificar e vai ser fundamental para a construção de modelos fenomenológicos. E o famoso trabalho de Witten, nas aulas que ele deu lá na escola de verão do ICTP em 81, sobre quebra dinâmica de supersimetria. É quando o Witten entra na supersimetria, 1981. Até então ele estava quietinho. Ele entra na supersimetria, assume a supersimetria a partir de 81, e ele é muito importante, né, para divulgar a supersimetria, sobretudo nos Estados Unidos. Ele popularizou bastante a supersimetria nos Estados Unidos e também, claro, a gente sabe que a comunidade sempre espera, né, os famosos papers do Witten. Então, quando chegam os papers dele, a gente sempre vai ler o que vem pela frente. Ainda na caixinha, né, nós temos, então, os três primeiros modelos fenomenológicos que colocam a supersimetria na discussão da grande unificação e realmente consolidam a relação entre supersimetria e física de partículas. É esse trabalho do Dimopoulos e do Georgi, e depois esses trabalhos aqui do Dimopoulos, Rabi e Wilczek, que é a relação entre supersimetria e unificação, supersimetria e física de partículas. Então, a gente pode dizer que esses três trabalhos marcam assim, a fronteira da entrada, realmente, da supersimetria na física de partículas dentro de uma abordagem fenomenológica, não simplesmente classificatória, mas fenomenológica. Esses trabalhos, inclusive o Dimopoulos e o Rabi, eles estavam em Trieste em 1980, quando o professor Salan organizou a primeira escola assim, internacional de grande unificação. E aí, isso foi em agosto de 80. Eu me lembro que na palestra final, no resumo final, o professor Salan falou que estamos precisando jogar todo esse conhecimento desses 5 dias que nós tivemos aqui dentro da supersimetria. Isso era 80. Em 81, o Salan organizou a primeira escola de primavera de supersimetria e supergravidade, e alguns desses trabalhos já foram apresentados. Então, a comunidade realmente se sensibilizou, estava na hora, até 1980, se compreendeu bem como a supersimetria se colocava dentro, né, do formalismo da teoria quântica de campos, e agora vamos jogar para a fenomenologia de partículas. Entre 76 e 84, entra a supergravidade, as chamadas supergravidades estendidas e as supergravidades de Kaluza-Klein, que levam a supersimetria até 11 dimensões, que vai nos levar ao mundo das teorias de cordas em 84. Entre 82 e 84, começa a se fazer os modelos de supergravidade, não mais só de supersimetria, mas de supergravidade, porque é uma supersimetria local e está ligada com a gravitação, para levar vamos dizer assim, o universo, né, da gravidade para a física de partículas. Então, vamos ter agora física de partículas, incluindo a gravidade, quer dizer, uma tentativa de uma realmente, unificação. Entre 80 e 84, também tem uma atividade forte na chamada origem topológica das cargas centrais, que são presentes na álgebra de supersimetria, e como nos revelam, esse trabalho aqui de 75 do Hag, Opuzanski, Sônios, né, que são todas as possíveis supersimetrias da matriz S. E isso aí tem, dentro dessa álgebra, aparecem as chamadas cargas centrais, que parecem ter uma origem topológica, como ficou demonstrado, e isso aí é muito importante, porque as cargas centrais da supersimetria... Professor? Pois não? 10 minutos. Tá ótimo, obrigado. Vão fazer a ligação com o setor topológico das teorias de Young-Mills. Em 84, então, a gente sai da supergravidade e chega nas supercordas com a chamada primeira revolução das strings, que foi em setembro de 84. Então, começa uma atividade grande da supersimetria, e a supersimetria agora, vamos dizer assim, ela se sujeita, vamos dizer assim, ela começa a pagar o tributo à teoria de cordas. Então, nós temos a teoria de cordas e a supersimetria, ela entra passa a ser vista como um limite de baixas energias das teorias de cordas. Então, a supergravidade em 11 dimensões, que é a supergravidade máxima, que leva, vamos dizer, a uma supergravidade estendida maximamente em 4 dimensões, ela começa a ser olhada como uma teoria efetiva a partir da teoria M, né, da M-theory. A supergravidade em 10 dimensões, tipo 1, ela é o limite de baixas energias da corda heterótica, também já trabalhada em 84, e as supergravidades 2A e 2B também das teorias de cordas 2A e 2B em 10 dimensões. Então, a supergravidade, a supersimetria, a supergravidade, agora elas estão, vamos dizer assim, como
os limites de baixas energias de uma teoria mais fundamental, que seria a teoria tanto das teorias de supercordas como as cordas heteróticas. Bom, então, década de 80, a supergravidade entra em ação e as supercordas aparecem a partir de 84, já vinha, né? Mas, a verdade, ela ganha popularidade com esse trabalho do cancelamento das anomalias de 84, que é o que se chama, vamos dizer assim, o turning point das teorias de corda. O início da década de 90, o LEP estava em operação, o papai do LHC, né, o acelerador papai do LHC, que era o LEP, operou de 89 a 2000, fazendo os testes de precisão da teoria eletrofraca e tentando ver se já podia ter alguma indicação de supersimetria, o que não era muito esperado, porque, sendo uma máquina de elétrons e pósitrons, não é uma máquina boa para descobertas. Máquina boa, acelerador bom para descoberta, e acelerador de prótons, de antiprótons, né? Esse acelerador é um acelerador de elétrons pósitrons, então ele era bom para refinar as descobertas que foram feitas com a máquina de próton-antipróton do LHC, desculpa, do CERN, que eram as colaborações UA1 e UA2 que descobriram os bósons W+, W- e Z0. Agora estava na era das testes de precisão, então não se esperava descobrir supersimetria, mas sempre havia a possibilidade que algum teste de precisão indicasse uma violação de previsões do modelo padrão, e a supersimetria estava ali, ó, na espreita para entrar. Bom, o mundo da supersimetria estava caminhando já numa zona assim, de certa estabilidade, quando, em 15 de julho de 94, aparece esse archive do Seiberg-Witten, que bota de novo o mundo da supersimetria em grande ebulição, que é quando Seiberg-Witten formulam, né, descobrem a simetria de dualidade eletromagnética, né, nas supersimetrias, nos super Yang-Mills, né, super Yang-Mills N igual a 2. Então, temos esses 3 trabalhos aqui do Seiberg e do Witten, todos importantíssimos, marcando uma nova era na visão de supersimetria, agora muito importante para o estudo de aspectos não perturbativos, como é o caso do confinamento. Então, eles estudam o confinamento em teorias de Yang-Mills supersimétricas às custas dessa simetria de dualidade, que é um grande laboratório tanto para física quanto para matemática. Aqui eu vou andar um pouquinho mais rápido, mas eu estou deixando essa referência aqui embaixo. Se algum estudante estiver interessado em compreender melhor o que é o mundo de Seiberg-Witten, a teoria de Seiberg-Witten, esse artigo do Álvares Gomet e do Hassan, que está publicado nos archives, ele está publicado também, eu acho que no Fortschrift der Physik, mas tem a versão no archive de 97, Álvares Gomet e Hassan, eles ensinam através de aula o que é a teoria de Seiberg-Witten. Bom, e aí, voltando agora à origem da supersimetria. Flatot e Sternheimer estudam, vamos dizer assim, os aspectos causais, a estrutura de causalidade do espaço-tempo. Coleman e Mandula tinham feito esse famoso chamado teorema no-go, teorema de Coleman-Mandula, mostrando que a matriz S não suportaria a unificação não trivial entre simetrias espaço-tempo e simetrias internas. As simetrias tinham que ser tipo produto cartesiano, ortogonais. Então, isso aí é um ponto de entrada para a supersimetria. A supersimetria vai desmobilizar o teorema de Coleman-Mandula. Eles não erraram, simplesmente eles não introduziram supersimetria na análise deles. Salan e Strassi, como eu falei, estuda as realizações não lineares, tentando estudar, estudam a quebra espontânea da simetria conforme, e o Mach e Salan fazem todo um cálculo agora tensorial, inclusive inventam o método das representações induzidas para estudar a simetria conforme. Wess, um dos pais da supersimetria no Ocidente, simetria conforme. Zumino, outro pai da supersimetria no Ocidente, simetria conforme. Então, o grupo conforme, né? Eu vou pular aqui um pouquinho, porque aqui eu estou dando simplesmente referências para estudantes. Como os slides vão estar disponibilizados, quem quiser, o Ferrara também está aqui em vermelho, olha esse nome, Sérgio Ferrara, um dos pais da supergravidade. Ferrara foi a pessoa, talvez, um dos grandes cavaleiros, né? Um dos grandes representantes da supersimetria, da supergravidade ao longo de todo esse tempo. Sérgio Ferrara, também fortemente ligado ao grupo conforme. Ele lança, inclusive, esse Springer Tracts aqui, que são aulas excepcionais sobre o uso da álgebra conforme. Aqui,
aulas do Todorov, muito bonitas, sobre também aplicações da simetria conforme. E aqui, se quem quiser olhar, a simetria conforme já começa em 1909, no eletromagnetismo e na ótica geométrica, nesse artigo aqui do Bateman. Estou colocando essas duas referências históricas, que elas têm praticamente 111 anos, né, que a simetria conforme vinha já entrando na física. Aqui eu estou mostrando, simplesmente, a relação entre supersimetria e a estrutura causal do espaço-tempo. O grupo SU22 é o grupo conforme das 4 dimensões, e a supersimetria ela aparece como a raiz quadrada do grupo conforme, mostrando que, a partir de 4 espinores, ou seja, se eu tiver transformações de supersimetria, transformações geradas por parâmetros não mais escalares, mas parâmetros espinoriais, nesse caso, espinores de Majorana, esse vetor de Killing aqui, ele é esse vetor aqui, esse quadro vetor, essa expressão aqui, ela me dá exatamente a forma do vetor de Killing da simetria conforme, mostrando que, a partir da supersimetria, nós construímos a estrutura de causalidade do espaço-tempo. Claro, se a supersimetria for global, não tenho essa dependência em x aqui, não tenho essa dependência em x, eu só vou ter o espinor constante alfa zero e o espinor constante beta zero. E aí eu formo as translações, que é justamente o que é a álgebra de supersimetria, geradores de supersimetria gerando as translações. Então, está tudo aí. O que eu gosto de colocar é isso, a supersimetria, ela é tão importante quanto a estrutura causal do espaço-tempo. Tendo uma estrutura causal, a gente vai poder sempre associar uma supersimetria. Bom, aí eu vou pular, são aí o período importante da simetria conforme, renormalização das teorias de Young. Então, isso aqui é o contexto. Eu vou pular porque são referências que não têm a ver diretamente com a supersimetria, mas que mostram o contexto em que a supersimetria está se formando. E aqui um trabalho já precursor do Salan, 10 anos antes das teorias finitas, ele já faz um trabalho, porque nesse trabalho ele pretende homenagear os 70 anos do Dirac em 72. Esse trabalho é de 71, e ele antecipa de um ano esse trabalho sobre teorias finitas, porque essa frase aqui esteve sempre presente na trajetória do Salan também, de querer realmente compreender o que o professor Dirac dizia quando uma teoria fundamental deve ser finita. Aqui também aspectos de quebra espontânea de simetria. Aqui, o trabalho do Fritz e do Gell-Mann, que lança QCD, formula-se pela primeira vez o lagrangiano da QCD, nesse artigo dessa conferência de Chicago, e aí, um ano depois, isso em 72, um ano depois, Gross, Wilczek e Politzer calculam a liberdade assintótica a partir desse lagrangiano da QCD, do Fritz e do Gell-Mann. Assim, então, nós temos agora uma teoria para as interações fortes, uma teoria de campos, reabilitou a teoria quântica de campos com esse artigo. Bom, Kobayashi Maskawa, violação de CP, que vai ser importante depois. E aí a gente tem o modelo padrão. O modelo padrão se consolida em 74, eu diria que com esses 3 trabalhos aqui, Majani, Iliopoulos e Iliopoulos. Eles começam a popularizar, então, a união das simetrias, né, da teoria eletrofraca e da teoria das interações fortes. Bom, vou pular isso aqui. E aí o modelo padrão se institui com seus 13 problemas. Eu elenco aqui 13 problemas sérios do modelo padrão. 19 parâmetros físicos, o que é muito, problema da hierarquia, eu não vou elaborar sobre cada um, mas aonde é que a supersimetria entra? A supersimetria, ela pode entrar aqui, quer dizer, ela entra na discussão da naturalidade da hierarquia de Gauge, ela entra na estabilização do potencial de Higgs, ela entra aqui na discussão da matéria escura, que o modelo padrão não atende, então a supersimetria parece fornecer o primeiro, vamos dizer assim, um LSP, um dos neutralinos, né, o neutralino mais leve como candidato à matéria escura. A supersimetria, ela tem a ver com a trivialidade quântica, a discussão do polo de Landau, que é um problema da teoria do modelo padrão. Aqui, esses indícios desse experimento Baybar, do Slack, podem indicar a presença de novos canais de decaimento fornecidos pela supersimetria. O limite superior do momento de dipolo elétrico, não o momento de dipolo magnético, o momento de dipolo elétrico do elétron, ele é bastante viabilizado pela supersimetria. E a simetria matéria fermiônica, matéria escalar, a supersimetria também tenta suprir essa dificuldade. Então, dos 13 problemas do modelo padrão, a supersimetria vai encontrando os seus caminhos de infiltração. O modelo padrão, então, nós vemos hoje como uma teoria efetiva. Não é uma teoria, é um modelo, que deve vir de uma teoria mais fundamental. Já estou quase acabando. Então, nossa situação hoje,
O LHC já teve 2 corridas, o Run 1 e o Run 2, e ausência de supersimetria. Não podemos dizer ainda que temos supersimetria no LHC, sob forma de partículas supersimétricas. Porém, dentro da teoria eletrofraca, que vem sendo testada, nós temos a argumentação favorável à supersimetria na escala do TeV, que é a estabilização do vácuo e a relação entre a massa do Higgs e a massa do top. A massa do Higgs, 125 GeVs, e a massa do top, 174. Isso está dentro da previsão da supersimetria, essa relação de massa. Mais recentemente, a partir de 2015, surgiu essa 7ª colaboração, esse 7º experimento do LHC, que é o Moedal, que é Monopoles and Exotics Detector at LHC, que é um detector para busca de monopolos magnéticos com assinatura da supersimetria no LHC. Esse experimento, esse artigo aqui do Bob Acharya e companheiros, ele revela bem quais são as possibilidades de se detectar monopolos magnéticos nesse experimento do LHC. Então, isso é uma porta nova que vai se abrir no Run 3 do LHC. Opa, tá certo. Bom, outro laboratório grande para se testar a supersimetria é o momento de dipolo magnético do muon. Né? O valor do modelo padrão é esse aqui, e o modelo experimental é esse aqui. Eles concordam até a sétima casa decimal. Essa diferença ela pode ser suprida pelo cálculo, a contribuição da supersimetria, especificamente da supersimetria dentro do MSSM, para o momento de dipolo magnético, é o que a gente chama de anomalia magnética do muon. E aí, aqui tem 2 parâmetros aqui. Beta é um ângulo, né, um quociente entre os valores esperados no vácuo dos 2 Higgses que aparecem no modelo supersimétrico, e essa aqui é a escala de massa de quebra da supersimetria. Então, a gente consegue ajustar esses parâmetros aqui para resolver a incompatibilidade entre o resultado experimental e o resultado teórico do cálculo da anomalia do muon no modelo padrão. Então, a supersimetria, esse é um grande laboratório. Quem ouvir falar de magnetismo do muon, saiba que isso não é o LHC, mas isso aí pode ser feito, é física de laboratório mesmo, não física necessariamente de acelerador. Aqui eu acho que esse resultado é interessante, de ontem à noite, eu buscando ler os artigos, algumas coisas que podiam ter saído. Ontem saiu esse artigo da Nature, dia 2 de dezembro, interessantíssimo. Para nós da física é um grande resultado. A constante de estrutura fina foi determinada agora com a precisão de 81 partes em 1 trilhão. Então nós temos um resultado finíssimo da física. E esse modelo, esse resultado, não contradiz o modelo padrão. Isso nos leva a um valor novo do momento, agora da anomalia magnética, do momento de polo magnético do elétron no modelo padrão, que é esse valor aqui, calculado agora, a gente está vendo aqui até 3,692, até a 15ª casa decimal. O valor teórico e o valor experimental, eles batem até aqui. Eles começam, a diferença já começa no trilionésimo. Bom, agora saindo da caixinha, para finalizar, supersimetria nos semimetais. Então, isso aqui já não é mais física de acelerador, não é física teórica da matéria condensada e física experimental de matéria condensada. A supersimetria, ela não é uma simetria fundamental, mas ela é uma simetria emergente, ela emerge no processo, quer dizer, na dinâmica de materiais como os semimetais de Weyl tridimensionais e os semimetais de Dirac bidimensionais. Então, esse artigo aqui do Physical Review Letters de 2015 é uma amostra clara de como a gente pode sair do LHC, quer dizer, deixar a física de partículas de lado e começar a ver supersimetria seriamente como uma simetria emergente na física de matéria condensada. Nos isolantes topológicos também, esse Physical Review Letters de 2017 mostra a presença também de supersimetria emergente em isolantes topológicos. Então, a gente começa a ver que, de repente, a supersimetria ela começa a se mostrar, de uma certa forma, útil em materiais antes mesmo dela ser descoberta como uma simetria fundamental. E agora o resultado importante do ano passado, que é a formação de arranjos de laser supersimétricos, usando realmente o trabalho do Witten, da mecânica quântica supersimétrica de 1981, esse grupo da Universidade da Flórida conseguiu construir o que eles chamam de um
de uma, digamos assim, uma versão supersimétrica, um arranjo de lasers supersimétricos, ou seja, eles combinam lasers dentro dos cânones da mecânica quântica supersimétrica, e isso potencializa, de uma forma muito significativa, vamos dizer, a energia dos lasers. Então, isso aqui está publicado nesse Science do ano passado, e o CERN escreveu esse artigo aqui, First Light for Supersymmetry, em 8 de março de 2019. Então, a supersimetria chegou nos lasers, e a gente agora está falando de superlasers. Então, só para finalizar, o que a gente tentou aqui foi mostrar a supersimetria como uma simetria que nasce, ela está intrinsecamente ligada à estrutura causal do espaço-tempo. Então, se tem ou não tem partículas supersimétricas no LHC, isso é uma outra questão. Isso é uma questão de quebra de supersimetria. A supersimetria em si, ela está, vamos dizer assim, imaculada dentro da estrutura causal do espaço-tempo. Agora, formas de quebrar a supersimetria são coisas menos intrínsecas, né? Então, são mecanismos acessórios extras. E aí, esses acessórios podem não ser os melhores. Então, o que nós estamos falando é se não medimos partículas supersimétricas no LHC, se o LHC for completamente transparente à supersimetria, a estrutura de cones de luz do espaço-tempo não é. A supersimetria, ela está dentro da simetria, conforme ela está dentro da simetria de Poincare. Tentamos mostrar os caminhos da supersimetria nesses quase 50 anos de atividade. Aliás, o ano que vem vai ser um ano muito rico para a nossa tribo. Nós vamos comemorar 90 anos dos monopólos magnéticos, o artigo do Dirac, de 1931. Vamos comemorar 60 anos da simetria SU3 Eightfold Way de Guelmi-Nima, de 1961. E vamos fazer jus à física da ex-União Soviética, né? Vamos dizer assim, a Sputnik, né? A Sputnik Supersymmetry, que vai ser a supersimetria fundada pelo Lichtman e Goldfan em 1971. Então, nós temos boas celebrações, 90 anos dos monopólos, 60 anos do SU3 e 50 anos da supersimetria. Então, temos comemorações muito interessantes, e quem sabe essa discussão da supersimetria na matéria condensada, não no LHC o ano que vem não vai acontecer grande coisa, porque o Urano 3 vai começar só em abril, então vai ser um ano que praticamente sem visibilidade da supersimetria no LHC, mas a supersimetria está correndo por fora, está lá, como eu tenho no item 4, simetria emergente na matéria condensada, e no item 5, simetria para lasers de alta potência. Então agora temos uma engenharia, né, o que eles estão chamando de engenharia supersimétrica realmente. Então, eu queria agradecer aos colegas essa oportunidade de trazer essa discussão, sobretudo para os mais jovens, para os estudantes, para evitar, assim, talvez, a propagação não é de fake news, eu não estou dizendo que é fake, eu só coloquei o título de brincadeira, mas, assim, para os estudantes terem conhecimento daquilo que está sendo dito. Quer dizer, não medir supersimetria no LHC é não medir, é não cacifar os modelos de quebra de supersimetria, mas não é negar a supersimetria. E, às vezes, uma simetria, ela acaba se revelando de forma emergente. Exemplo típico é o monopolo magnético. Nunca se descobriu o monopolo magnético de Dirac, desde 1931. Hoje, nos gelos de spin, né, que ele tem um belíssimo artigo, eu acho que é de 2014, da Nature, né, um artigo belíssimo da Nature de 2014, que mostra a formação de monopolos magnéticos emergentes nos gelos de spin. Não só monopolos magnéticos emergentes, como também correntes magnéticas de monopolos magnéticos emergentes. Então, às vezes, uma simetria, ela se revela pela sua emergência, né, ela aparecer a partir de alguma dinâmica do que ser uma simetria essencialmente. Mas a supersimetria, ela mora na estrutura causal do espaço-tempo. Eu agradeço a atenção, eu devo ter avançado em 5 minutos no tempo, mas estou disponível para algum tipo de discussão que venha a haver. Eu vou interromper o compartilhamento. Bom, vou manter o compartilhamento, que se precisar eu faço recurso a alguma coisa daqui. Francisco, retorno a você. Obrigado. Obrigado, professor Elael. Um excelente seminário, como sempre, né? Bastante elogios aqui, estou vendo. Eu fico muito satisfeito com a sua contribuição. Bom, temos aproveito 7 perguntas, acho que temos tempo para fazer todas, né? O primeiro é o Pedro Gomes. Desculpa, Pedro, eu não escrevi ali na pergunta. Eu queria só fazer um breve comentário depois, tá? Queria ficar na fila. Ótimo. Emerson Luna, aqui de Porto Alegre. Tá certo.
Ok, então primeiro é o Pedro. Tá, vocês me escutam? Estão te escutando, sim. Ok, bom, obrigado pelo seminário, Ilael. Eu gostaria só que você pudesse comentar, você falou bastante sobre supersimetria fora de física de altas energias, e no contexto de altas energias, bastante preocupação com os experimentos, né? Mas o que eu gostaria que você comentasse, por favor, quais são as áreas dentro de física de altas energias mais ativas de supersimetria da atualidade? Assim, né? Quais são os assuntos mais quentes, que se eventualmente há assuntos bastante quentes ainda? Sim, obrigado. Tá ótimo, obrigado a você pela pergunta. Bom, dentro vamos dizer, da física de altas energias, né, dentro da teoria, e vamos dizer, dentro da teoria e dentro do experimento. Dentro do experimento, então, nós temos hoje toda essa busca de configurações topológicas não triviais, né, para ver se consegue, através dos decaimentos desses monopolos que venham a se formar, por exemplo, no LHC, ter assinaturas, né, não perturbativas da supersimetria. Então, esse é um campo, né? O aspecto não perturbativo da supersimetria é muito importante. Outra coisa importante é sempre lembrar a conexão da supersimetria com a dualidade, quer dizer, a discussão do confinamento na QCD, a discussão, a famosa correspondência entre ADS, né, a anti-de Sitter, que é uma solução natural das teorias de supergravidade, e digamos, a invariância de gauge, a equivalência gauge-gravity, né, que é um problema assim, já antigo, desde 1963, tem um trabalho do Dirac, né, publicado no Journal of Mathematical Physics, que é o estudo das representações unitárias e redutíveis do grupo de anti-de Sitter, que já apontam para a existência de objetos mais fundamentais do que seriam os próprios quarks. Então, a supersimetria hoje, ela está muito, assim, tem muitos aspectos ligados ao estudo de elementaridade. Por exemplo, a discussão que nós temos hoje dentro do modelo padrão sobre os limites, os bounds superiores que nós temos para o momento de dipolo elétrico do elétron. Quer dizer, o momento de dipolo elétrico do elétron, ele hoje está estabelecido na faixa de 10 a menos 29 carga elétrica vezes centímetros, né? Vezes centímetro. Esse valor é pequeno. Agora, tem modelos que dão momento de dipolo elétrico, modelos além do modelo padrão, quer dizer, o modelo padrão, ele não viola esse limite, ele dá um valor 10 ordens de grandeza mais baixo, ele dá um valor na faixa de 10 a menos 39, que é praticamente irrisível frente ao limite superior que nós temos hoje, que é 10 a menos 29. Modelos supersimétricos tem alguns modelos supersimétricos que atacam a questão do momento de dipolo elétrico do elétron e dão um valor na faixa de 10 a menos 20, 10 a menos 30, 10 a menos 31. Melhora muito o valor do modelo padrão. Então, essa é uma discussão importante também. Outra coisa que vem sendo assim, muito importante é a discussão o muon como um laboratório para se testar não só física além do modelo padrão, mas para se testar a própria supersimetria. Então, a fenomenologia está muito, agora, como você disse, já falei da matéria condensada, que não é a nossa área, eu também não tenho, vamos dizer assim, investidura para falar dessas coisas, eu apenas cito resultados que eu acompanho na literatura. Mas na nossa área nós temos ainda um mundo, vamos dizer assim, extremamente teórico, importante, em conexão com aspectos não perturbativos, a compreensão de fenômenos não perturbativos em supersimetria, a discussão que persiste, quer dizer, na teoria de cordas, né, que nos dá um modelo, que nos dá uma boa teoria de gravitação quântica em 10 dimensões, a discussão das reduções dimensionais e essas novas categorias de espaços matemáticos que a própria supersimetria vem ajudando a descobrir. Então, tem uma relação muito forte, quer dizer, a supersimetria está muito dentro hoje da matemática, né, da geometria algébrica, da topologia, como nos modelos de física de partículas e também dentro da física de partículas, não só a física de aceleradores. É isso que eu quis chamar um pouquinho a atenção, sobretudo para os estudantes, que é dentro, vamos dizer assim, dentro do próprio modelo padrão, dentro da própria QED, quando se calcula o momento de dipolo magnético, seja do elétron, seja do muon, seja do tau, a gente procurar o espaço onde a supersimetria pode entrar para fazer as suas correções de alta precisão. É um pouco isso, eu espero ter assim, dado por alto algumas indicações e eu retorno ao Francisco. Obrigado pela sua pergunta. Ok, obrigado, Ilael.
Quem está falando só porque eu não estou reconhecendo a voz? Me desculpa. Eu estou com a imagem aqui. Pedro Gomes, você talvez lembre, você foi do meu concurso. Eu só não estou lembrado agora do teu rosto, mas de você eu lembro. Tá? Bom. Obrigado pela pergunta, amigo. Valeu aí. Valeu, obrigado, Lael. Gente, o tempo está estourando. Eu tinha um comentário do Emerson, não? 8 perguntas, mas eu acho que eu vou reduzir. Bom, qualquer coisa pode me escrever. As duas na sequência, né? Tá certo. Uma do Petrov e outra do Carlos Alberto. Então, tá Petrov, por favor. Petrov. Alô, homem. Seu microfone está desligado, Petrov. Primeiro, muito obrigado a todos. Agradeço ao professor Lael por essa excelente palestra. E que eu quero perguntar se você pode comentar um pouco sobre a quebra da simetria de Lorentz nas teorias supersimétricas. Então tá, Petrov, está me obrigando a falar dos teus trabalhos e dos meus trabalhos e de outros trabalhos, né, de outros brasileiros também. Bom, sim, eu acho que isso é uma questão importante, né? Quer dizer, você tem uma atuação muito marcada, é uma das lideranças nessa área, né? E a tua pergunta, eu sei que você sabe tudo que eu poderia responder, mas eu entendo a sua pergunta como uma pergunta de ilustração para os estudantes. A questão é muito importante. A quebra da simetria de Lorentz, quer dizer, ela é uma mensagem, né, de uma quebra de uma simetria fundamental, que é a simetria de Lorentz, que pode ocorrer em escalas muito altas, escalas planckianas, por exemplo. E nós temos formas de comunicar a quebra dessa simetria ao setor de baixas energias. Muito bem. Agora, como a supersimetria se coloca frente à quebra da simetria de Lorentz? Vamos pensar. A simetria de Lorentz, se ela é quebrada a uma energia muito alta, se a quebra dela, vamos dizer, a quebra forte dela, não a quebra, vamos dizer, mitigada, né, pela supressão da massa de Planck, mas a quebra forte dela a escalas muito altas, ela acontece no momento em que eu tenho supersimetria. A gente espera que a supersimetria ela só seja quebrada numa escala um pouco abaixo, né, da grande unificação. Então, é importante, mesmo que a supersimetria esteja quebrada em energias próximas das planckianas, a quebra da simetria de Lorentz e a quebra da supersimetria devem se comunicar. Em geral, nós que trabalhamos com violação da simetria de Lorentz, em muitos trabalhos a gente ignora a supersimetria. A gente faz quebra da simetria de Lorentz usando condensação de campos tensoriais, outros mecanismos, mas deixa de lado a supersimetria. A pergunta agora é, se nessa região existem ainda impressões fortes da supersimetria, ou ela está exata, ou ela foi quebrada, mas ainda persiste, né, de forma quebrada, como relacionar? Então, eu conheço, tem uma série de trabalhos feitos por você, tem trabalhos feitos pelo Nibeling, alguns trabalhos feitos no grupo do Kosteletsky e alguns trabalhos feitos aqui conosco também no CBPF, em que a gente tenta, de formas diferentes e complementares, mostrar como a supersimetria pode estar associada à quebra da simetria de Lorentz. Por exemplo, ao se quebrar, ao acontecer a quebra de Lorentz num cenário supersimétrico, a quebra da simetria de Lorentz pode induzir a formação de, vamos dizer, condensados, né, de bilineares fermiônicos, de estruturas compostas de férmions, que aí vão servir como possíveis anisotropias para a quebra de Lorentz. E, ao mesmo tempo, a quebra da simetria de Lorentz ela pode alimentar a quebra de supersimetria. Porque agora nós estamos falando, se há uma quebra da simetria de Lorentz, nós podemos estar falando, né, de uma condensação de um campo cujo valor esperado no vácuo não é mais constante no espaço-tempo. Então, quebra-se a invariância translacional. E aí está se quebrando a invariância de Poincaré. Então, só para dar um resumo, assim, finalzinho da colocação do colega Petrov, é mostrar, assim, eu não falei em nenhum momento aqui, na nossa palestra, né, nossa discussão, da relação entre quebra de supersimetria e quebra da simetria de Lorentz, mas essas duas quebras são muito importantes. Eu tentei não falar, só porque eu não queria falar um pouco dos trabalhos que a gente está fazendo, assim, para não parecer autopropaganda, e eu acho que não seria importante, em geral, para os estudantes se localizarem na área. Mas, como o Petrov falou, se alguém quiser ler alguma literatura sobre a relação entre quebra de SUS e quebra da simetria de Lorentz, eu recomendo os trabalhos do Grupo da Paraíba, os trabalhos do Petrov, como também alguns trabalhos nossos aqui no CBPF, e
alguns trabalhos do grupo do Kosteletsky, sobretudo o Nibelink e tem o Berger também, que também trabalha. Mas, assim, ainda o assunto está meio, assim, tá meio restrito a poucos grupos, não é uma discussão muito, muito forte, não. Obrigado, Petroff, espero ter dado uma panorâmicazinha muito simples e geral daquilo que você colocou, e retorno ao Francisco. Obrigado, professor Léo. Agora eu passo a palavra para o Carlos, e fechamos as perguntas, infelizmente. Olá, Elael, parabéns pela apresentação. Ela realmente dá um certo refrigério para a gente que trabalhou com supersimetria, né? Eu fiz tese de supersimetria com você, e de muitos anos a gente acaba abandonando um pouco a área, mas com essa tua fala, a gente se sente até mais dar uma olhadinha, né? E voltar a fazer algumas coisas com supersimetria. Carlos, vamos fazer isso. A gente pode fazer supersimetria sem culpa. Eu só queria fazer uma pergunta super rápida, né? Que é só o seguinte: é porque o modelo padrão, né, sempre sofreu uma certa crítica do fato de ter parâmetros abertos demais, né? Quer dizer, a mesma coisa, por exemplo, você falou um pouquinho da anomalia do muon, né? Então, de certa maneira, a própria maneira de você fazer cálculo ali, você, em supersimetria, você continua com parâmetros abertos, né? Quer dizer, até quando a nossa física de altas energias vai penar tanto com esse problema de parâmetros demais? Tá certo, tá certo. Não, a tua pergunta é de natureza até filosófica e física, claro. A gente está buscando uma teoria fundamental. Então, para os stringuistas, né, para os praticantes de teoria de corda, o ideal seria ter toda uma física dependendo da tensão na corda, dependendo do alfa primo, do alfa linha, da teoria de corda. Dentro da supersimetria, eu voltei a essa página aqui, esse slide, o minimal supergravity, esse minimal supergravity model, né, essa forma de quebrar a supersimetria no setor escondido da supergravidade, ele tem apenas 5 parâmetros, quando o modelo padrão tem 19 parâmetros. Então, a gente tem uma redução boa de número de parâmetros. Agora, o modelo não é completo e excelso, porque ele peca, nenhum modelo é tão completo. Por isso que existe vamos dizer assim, essa proliferação de modelos de quebrar a supersimetria no MSSM. Mas, assim, Carlos, eu vou repetir para você aquilo que, digamos assim, o que a gente espera de uma boa teoria física, que a supersimetria exata dá, mas que a supersimetria quebrada não dá, na física de partículas, que é a formulação de um modelo que tenha um número mínimo possível de parâmetros e que possa, com esse número mínimo de parâmetros, abranger o número máximo de previsões que venham a ser confirmadas e reproduzir com bastante precisão resultados já conhecidos. Então, nós estamos falando, a supersimetria em física de partículas, ela não é ainda uma teoria de partículas, ela é um modelo supersimétrico, modelos supersimétricos para a física de partículas. Como modelos, nós vamos ter sempre que conviver humildemente com a proliferação de parâmetros e saber justificá-los. Agora, só para finalizar, né, eu acho que, como você falou aí no final, a gente sempre, às vezes, fica meio culpado, mas supersimetria, não estou fazendo aliciamento, mas eu estou dizendo que pode-se fazer supersimetria sem culpa de ser inútil, né? A gente está vendo agora que a utilidade do inútil começa a aparecer na física de lasers. Então, quem gosta de ótica quântica pode estudar supersimetria nos lasers. Quem gosta de matéria condensada, né, pode estudar isolante topológico, semimetais de Weyl, semimetais de Dirac, férmions de Majorana na matéria condensada. Então, eu acho que é importante a gente ver que uma simetria, quer dizer, a supersimetria, ela se abriu dentro da física, ela saiu do âmbito e ela avançou por outras direções, além, claro, dos grandes progressos na matemática. Então, volte à supersimetria, que é da onde você veio. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado. Sim, eu queria agradecer a todos. Francisco, desculpa, um argumento que eu te deixaria feliz, Relael. Posso fazer rapidamente, se o Francisco permite?
Claro, eu por mim, tudo bem. Seja rápido. Posso, Francisco? Sim, mais ou menos. Primeiro, parabéns pelo seminário. Só lembrando que também vamos fazer quase 50 anos de que a gente sabe que a energia do vácuo de uma teoria de gauge dinamicamente quebrada, ela está relacionada de alguma maneira com uma escala de massa, né, dinâmica. Isso. E mais ou menos 30 anos depois, surgiram alguns trabalhos mostrando que a existência de um mínimo global, né, da energia de vácuo de uma teoria não abeliana de calibre, na presença de uma escala de massa, implicava na existência de um ponto fixo da função beta. E agora, mais recentemente, a gente tem uma clara indicação que a QCD, ela exige um comportamento praticamente conforme na região infravermelho. Então, seria talvez uma notícia que se deixaria feliz. Uma notícia, mais do que notícia, um conhecimento que eu vou aprofundar um pouquinho. Obrigado pela tua questão aí, pela tua observação. Eu vou um pouco mais a fundo nisso, que isso aí passou batido, mas eu acho que é uma informação importante que complementa a nossa discussão. Obrigado, Beto. Retorno ao Francisco. Mais uma vez, obrigado, professor Elael. Tá certo. Obrigado a todos pelas perguntas. Eu sugiro que o Rodrigo, né, ele está gravando, depois envie a lista. Tem algumas perguntas escritas aqui. Pode ser. Envie o chat para o professor Elael e ele pode responder eventualmente por e-mail. Claro, claro. Mas pode ser assim. Bom, eu gostaria de pedir a todos que abram os microfones e para aplaudir o professor. Esquerda unida, Dioniso, vamos juntos. Tchau aí. Tchau, gente, tchau. Um abraço a todos. Valeu.